Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje o meu assunto com vocês é para a gente conversar um pouco sobre desafios, processos de resgate. Vamos lá, então? Então, todos nós, quando reencarnamos e que a gente passa por uma existência no plano físico, muitos de vocês com certeza já ouviram falar, né, que estamos aqui no plano físico resgatando, passando por processos, por desafios, né, com o objetivo, ou talvez um dos objetivos, seja justamente resgate de processos de vidas passadas. Com certeza vocês já escutaram esse tipo de assunto, esse tipo de conversa, né? Então, quando estamos no plano espiritual, antes de reencarnarmos, nós passamos uma temporada, né? Essa temporada que a gente passa no plano espiritual pode ser de 100, 200, 300 anos, uma vez que o período que a gente passa desencarnados no plano espiritual, esse tempo é sentido de forma diferente quando estamos desencarnados, certo? É muito diferente de quando estamos encarnados, né? Nós, no plano físico, vivemos 70, 80, 90 anos e a gente tem a sensação de que, nossa, demora muito para passar, ou nossa, 90 anos é muito tempo. Quando existe o peso, a matéria, tudo é sentido de forma diferente, certo? Então, o período que nós passamos no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, nós aproveitamos para nos trabalharmos, nós aproveitamos para estudar, nós aproveitamos para estarmos nos aperfeiçoando, digamos assim, grosseiramente falando, mas por que não, em qualificações, certo? Então, muitos espíritos se lançam a aprender coisas novas. Inclusive, talvez já tenham vocês percebido que muitos bebezinhos e essa nova geração que está chegando aí, parece que eles já chegaram com um curso intensivo de mexerem em computadores, em celulares. Eles têm uma habilidade com aqueles dedinhos e eles mexem e eles brincam nos joguinhos com uma facilidade incrível, que muitas vezes nós, que já estamos aqui no plano físico há mais tempo, né, e que estamos acompanhando a evolução da tecnologia aqui no plano físico, a gente tem mais dificuldade do que os pequenininhos para nos adaptarmos, para aprendermos certas coisas. Então, o que eu quero só fazer um comentário com vocês é que esses espíritos que estão chegando agora, muito, muito possivelmente passaram uma temporada no plano espiritual, aprendendo todas essas questões de tecnologia, de informática, porque não se iludam. O espírito, quando passa um tempo no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, ele estuda, ele trabalha, ele, quando está numa condição de se perceber e de entender e de aceitar que está num processo evolutivo e que é importante que continue evoluindo, crescendo, e em todos os aspectos, não só no intelectual, mas no emocional também. Então, o espírito, quando está aberto a estes tipos de crescimento e de evolução, ele se lança
No período que está no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, ele se lança a estudar, a se aperfeiçoar, a aprender coisas novas, certo? Então, também é importante lembrar que, quando desencarnados, e à medida que a gente, quando chega na pátria espiritual, depois do desencarne, depois de uma temporada de tratamento para equilibrar os corpos energéticos, para se situar, para se conectar, começar a se conectar com a própria paz, o espírito começa a ter o que nós chamamos de expansão de consciência. Graças a essa expansão de consciência, nós começamos a nos percebermos, certo? A gente vai se percebendo, a gente vai se olhando com verdade e detectando ali as nossas reais necessidades enquanto espírito. E uma vez que a gente conquista e se abre e tem essa expansão de consciência, a gente vai entendendo que a gente precisa e que é muito importante e muito necessário para todo espírito nós continuarmos evoluindo, a gente continuar crescendo e se melhorando. E nada melhor do que enfrentar um novo teste, uma nova prova que normalmente se dá no plano físico. O plano físico é uma grande prova para todo espírito, gente. A verdade é que a vida natural do espírito é na espiritualidade, certo? Acontece que o fato de reencarnarmos, termos uma vestimenta física que nos limita muito, porque a gente simplesmente não pode bater em retirada a hora que a gente se incomoda com alguma coisa. A gente tem que continuar aqui enfrentando, quando encarnados, todos os nossos desafios, todas as nossas provas, elas ficam muito afloradas, dependendo de como a gente enfrenta situações, do quanto a gente se abre a enfrentar as nossas situações, os nossos desafios, os nossos resgates. Então, quando a gente se organiza para o reencarne, a gente passa pela planificação reencarnatória com os nossos coordenadores da espiritualidade, né? Existem grupos na espiritualidade que trabalham exatamente com esse tipo de questão das planificações reencarnatórias, né, junto com os nossos mentores espirituais, e então é traçado, né, grosseiramente falando, né, estou aqui dando uma pincelada, né, falando meio por alto, é traçado então um plano de vida na existência física. E nesse plano de vida, juntamente com a participação do espírito que irá reencarnar, é organizado, é traçado ali algumas questões que aquele espírito percebeu que é interessante que ele passe como resgate. Percebeu a partir do momento em que começa a ter ali a sua expansão de consciência e que começa a perceber as suas necessidades a fim de crescer, a fim de se aprimorar, a fim de se trabalhar. Começa a perceber ali questões que deixou a desejar em vidas passadas, equívocos, coisas que fez e não devia ter feito, ou que sente que não devia ter feito, ou situações que talvez tenha percebido, puxa, eu podia ter feito muito melhor, então eu gostaria de ter uma nova oportunidade para me aperfeiçoar através desse desafio, através dessa prova, através desse resgate. Então, na planificação reencarnatória, isso tudo é organizado, é orquestrado, delineado, digamos assim, e o espírito, então, quando reencarna, à medida que vai fluindo pela existência física, vai vivendo no plano físico,
há de tempos em tempos, né, aqueles desafios que foram muitas vezes propostos, né, pelo próprio espírito, começam a surgir, certo? Seja por atração, então as coisas de alguma maneira vão chegando, né? Então, gente, quando a gente, no plano físico, se depara com situações que a gente termina dizendo, meu Deus, como isso comigo? Acho que Deus esqueceu de mim, como que esse desafio está batendo na minha porta, como que esse resgate, eu não merecia isso, ou eu não queria isso. Gente, nada do que acontece com cada um de nós, nada é por acaso. Todos os desafios que batem nas nossas portas, nas nossas vidas, que caem muitas vezes nos nossos colos, não são acaso. Nada é por acaso. Em termos de desafio, nada é por acaso. Ou porque nós, em algum momento, buscamos isso através da nossa planificação reencarnatória, ou porque de alguma forma a gente atraiu pelo nosso padrão vibratório, porque um espírito pode passar uma existência no plano físico, passar 300 anos no plano espiritual, depois volta novamente para o plano físico, mais 400 anos no plano espiritual, ou mais 200 anos no plano espiritual, mas é sempre o mesmo espírito. Nós ganhamos uma vestimenta nova, mas o espírito é sempre o mesmo. Então, nós temos alguns intervalos, digamos assim, entre o plano físico e o plano espiritual, e esses intervalos, quando estamos no plano físico, digamos assim, nós temos um apagão na nossa memória, que quando retornamos para o plano espiritual, depois de um tempo, a gente se dá conta pela expansão de consciência. E muitas vezes, quando a gente chega no plano espiritual e se dá conta que deixou de cumprir lá a nossa, de forma mais dedicada, né, lá o nosso resgate, deixamos de aceitar, deixamos de nos empenhar em vencer ali o nosso processo, no nosso resgate da melhor maneira possível. Quando a gente bate em retirada, que a gente chega lá no plano espiritual e que a gente se dá conta, aí bate um arrependimento tremendo, porque a gente perde muitas vezes a oportunidade, ou a gente abre mão, ou muitas vezes a gente, quando encarnados, a gente veste aquela roupa de vítimas, e nós não somos vítimas de nada, nós atraímos tudo aquilo em que vibramos. Então, se a gente vibra em coisas boas, a gente vai atrair coisas boas. Se nós temos desafios nesse meio tempo, quanto maior e melhor for a minha vibração, em termos de questões positivas, mais fácil fica vencer os meus desafios, mais fácil de ultrapassá-los, mais fácil de dissolvê-los, mais facilmente estarei passando pelos meus testes. Então, meus queridos, desafios, resgates, é tudo, no final das contas, é tudo dentro de uma mesma situação, né? É farinha do mesmo saco, como a gente diz assim, tá certo? Então, que todos nós possamos estarmos nos abrindo a enfrentarmos os nossos desafios com a convicção de que nenhum deles é por acaso e com a convicção de que nós temos condições e estamos verdadeiramente preparados para enfrentar os nossos desafios. Os nossos mentores espirituais, os nossos amigos espirituais, os nossos protetores espirituais não nos deixam sozinhos e desamparados no plano físico, a fim de que a gente possa dar com os burros na água sozinhos. Não, nós estamos sempre
sendo muito amparados. Então que a gente se abra à conexão com Deus, com os bons amigos, que a gente peça e rogue por toda a inspiração, a fim de podermos passar pelos nossos desafios, as nossas provas, os nossos testes, vibrando de maneira positiva, de uma maneira conectada com a energia de Deus. Desejo que eu tenha de alguma maneira conseguido esclarecer esse detalhe aí para vocês e que vocês todos tenham uma noite abençoada, cheia de amor, cheia de paz e muito carinho. Fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.